Imagina uma hidrelétrica que funciona ao contrário. Tipo, de dia, em vez de gerar energia, ela usa a energia para bombear a água morro acima. E aí, de noite, ela solta essa água, passa pelas turbinas e gera eletricidade. É uma hidrelétrica que rebobina e ela pode ser a solução para um dos maiores desperdícios do setor elétrico brasileiro. Mas antes de entender por que essas usinas poderiam ser uma solução, a gente tem que entender o problema, né? A energia solar é hoje a segunda maior fonte elétrica do Brasil, com 22% da capacidade instalada. Mas dependendo do horário, o sol vira o protagonista absoluto. Ao meio-dia, por exemplo, quando o sol está a pino, às vezes 44% de toda a energia nacional vem de painéis fotovoltaicos. E é exatamente aí que o problema começa. Quando o sol está lá, no pico, ele passa a fluir mais energia do que os fios de transmissão conseguem suportar. Para evitar sobrecarga, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é basicamente o controlador de tráfego da energia brasileira, manda cortar parte da geração. Isso tem nome em inglês, é o curtailment. O resultado é um desperdício enorme. 20% de toda a energia solar e eólica que poderia estar chegando nas casas acaba sendo descartada. São 4 gigawatts de energia limpa jogados fora. Parte da culpa é dos painéis caseiros, aqueles nos telhados das casas e nos terrenos de fazendas. São mais de 4 milhões de instalações espalhadas por praticamente todos os municípios do país, gerando juntas uma potência equivalente a 13 Itaipus. O problema é que não tem como desligar esses painéis individualmente quando o sistema fica instável. Então, o ONS desliga onde ele consegue. As usinas profissionais, que perdem dinheiro quando são obrigadas a parar no exato momento em que o sol está rendendo mais. É exatamente essa energia desperdiçada que a hidrelétrica reversível pode capturar. Em vez de ser cortada, essa energia iria para o bombeamento da água, morro acima, como eu falei. A usina estoca a energia na forma de água e devolve quando o sistema precisar. O mecanismo é simples, vamos lá. Então, de dia, quando a energia solar está sobrando no sistema, a usina usa esse excedente para bombear a água de um reservatório inferior para um superior. Então, ela literalmente rebobina. E quando a produção solar cai, a água que subiu desce. Ela passa pelas turbinas e gera energia. O combustível dela foi produzido pelo sol durante o dia. A lógica de negócio também é simples, porque ela compra energia barata quando sobra e vende quando o sistema precisa. Esse tipo de usina já existe em 42 países. 15% de toda a potência hídrica do planeta vem delas. China, Estados Unidos e Japão são os maiores usuários, e a Europa adota em larga escala. O nome técnico é PSH, Pumped Storage Hydropower. Chique, né? Tá, mas e o Brasil? Olha, nenhuma. Zero. E isso numa nação que é a mais hidrelétrica do mundo depois da China e que desperdiça 4 gigawatts de energia renovável todo dia. A Copel do Paraná planeja construir a primeira PSH brasileira com capacidade de 70 megawatts. É o suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. Seria circuito fechado. Toda a água que desce é bombeada de volta pelo excedente solar do dia seguinte, então não dependeria de chuva. O ciclo se sustenta sozinho. Aqui tem 2 vantagens grandes das reversíveis: longevidade e geografia. Hidrelétricas duram muito tempo, né? E o Brasil tem quedas d'água excelentes ao longo de toda a costa. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, o terreno joga a favor. Além disso, dá para converter usinas convencionais que já existem em usinas reversíveis, sem precisar construir do zero. Mas aí entra um concorrente das hidrelétricas que rebobinam. Você conhece as baterias de lítio dos carros elétricos, né? Pois bem, imagina um galpão inteiro cheio delas. Isso é um BESS, Battery Energy Storage System. É uma fazenda de bateria. A lógica é idêntica à da reversível. De dia, quando a energia está sobrando e está barata, às vezes tão barata que seria cortada de graça, você entendeu? As empresas compram e estocam. Aí, quando a produção solar cai e a demanda sobe, essas fazendas de megabaterias venderiam a energia. É uma arbitragem. Até pouco tempo, as hidrelétricas reversíveis dominavam o mercado global de armazenamento sem muita concorrência. Em 2023, a potência somada de todas as PSHs do mundo era de 181 gigawatts. As baterias somavam 91, então quase o dobro de vantagem para a água. Aí, meu amigo, tudo mudou. Em 2025, as megabaterias ultrapassaram as usinas reversíveis. Hoje, são uns 270 gigawatts contra 189. 7 Itaipus em baterias construídas, no período de 12 meses. Tá, mas por quê? Preço, né?
As baterias estacionárias, como essas usadas nas BESS, ficaram 55% mais baratas entre 2023 e 2025. Nesse patamar, o custo por quilowatt-hora de um sistema de baterias já é menor do que de uma hidrelétrica reversível típica. E tem mais, um BESS pode ser montado em meses, uma PSH leva anos, mesmo que seja só a conversão de uma usina que já existe. Então quem que ganha com esse duelo? Olha, depende do que você precisa. As baterias têm autonomia de 2 a 4 horas. Uma hidrelétrica reversível pode gerar energia por mais de 10 horas seguidas, dependendo aí do tamanho dos reservatórios. Então, para cobrir um período longo sem sol, a reversível ganha fácil e dura muito mais. Baterias de lítio têm vida útil de 10 a 20 anos. Hidrelétricas, 50, 100, talvez mais. Em termos de infraestrutura de longo prazo, a água vence. Mas as baterias chegam mais rápido, custam menos hoje e podem ser instaladas em qualquer lugar, né? Não depende de topografia com queda d'água. O governo federal, por hora, está apostando nelas. Tem uma expectativa grande para o primeiro leilão com mega baterias. A meta era armazenar 2 gigawatts de potência, o que é metade do total desperdiçado hoje nos curtailments. Não resolve tudo, mas é um começo concreto. Mas as reversíveis ainda não saíram de cena. A Copel, como eu disse, está avançando no projeto da primeira brasileira. E a longevidade e a capacidade de geração prolongada fazem delas uma aposta sólida para a infraestrutura de longo prazo. O mais provável é que o futuro seja os dois. Baterias para cobrir o curto prazo com velocidade e preço, reversíveis para cobrir o longo prazo com durabilidade e capacidade. O que fica claro é que o problema tem solução, né? O Brasil desperdiça energia renovável, mas as ferramentas para acabar com esse desperdício existem. São viáveis como negócio e estão chegando.